Na edição de hoje, você vai assistir uma matéria sobre gestão do conhecimento e da inovação nas empresas. Assista também uma entrevista sobre soluções eficazes de problemas. Isso mesmo, como ser mais eficiente? E não perca a matéria sobre tabela nutricional e dicas com a nutricionista. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre tabela nutricional dos alimentos. Todo mundo já sabe que ler os rótulos dos alimentos é muito importante para garantirmos a qualidade do produto comprado, não é mesmo? Porém, a maioria das pessoas ainda presta atenção somente na quantidade de calorias descrita na embalagem. Já sabemos que não são apenas as calorias que ditam uma dieta balanceada. Diversos outros componentes determinam o resultado da sua saúde e emagrecimento. Veja só. Por que olhar a tabela nutricional? Na tabela nutricional, nós conseguimos as informações do que consta naquele produto, né? Que vitaminas, que minerais, quanto de proteína, carboidrato nós estamos consumindo. Além disso, é muito importante a gente analisar o que consta na lista de ingredientes. Então, além da tabela nutricional, onde nós temos ali os percentuais, a ordem como os ingredientes estão dispostos nessa parte do rótulo é bem importante, porque o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e assim sucessivamente. Então, o segundo, o terceiro ingrediente, o último é o que nós temos em menor quantidade neste alimento. E além do sódio, qual que é o outro item que pode ser maléfico e prejudicar a saúde? A gordura trans, então ela não é uma gordura natural, como é o caso da gordura saturada. Ela é uma gordura produzida, ela é fabricada na indústria, justamente para dar consistência, para dar crocância. Então, na verdade, o nosso corpo não precisa de gordura trans. Então, o ideal é que nós consumíssemos alimentos que não possuem. Essa é uma informação bem importante da gente olhar olhar ali na tabela nutricional para ver se consta ou não. Normalmente, em pacotes de bolacha, vai constar 0% de gordura trans na porção, dependendo da bolacha. Se tiver escrito bem pequenininho embaixo na porção, é porque ali em 2, 3 bolachinhas tem uma quantidade menor de gordura trans que a indústria é obrigada a mencionar. Então eles colocam que tem 0% de gordura trans na porção. Só que se a pessoa consumir uma quantidade um pouco maior, talvez já ultrapasse o que seria o máximo de uma pessoa consumir por dia. Então isso é importante que as pessoas olhem a informação às vezes até menorzinha, em letras menores, porque às vezes ali tem uma parte bem importante e se tiver gordura trans, a gente com certeza está aumentando as chances de desenvolver problemas de saúde. A porção de um alimento é conforme o fabricante determinou. Então, por exemplo, 3 bolachas pode ser uma porção desse pacote. 1 colher de sopa, se for uma farinha, né? Então, é conforme está descrito já no início da tabela nutricional. Seja na medida caseira, que vai ser em colher de sopa, em xícara, ou então vai estar também em gramas. 5 gramas, 10 gramas, normalmente vai ter essas 2 informações. Então, a nossa tabela nutricional, ela se baseia em 2.000 calorias por dia, né? Então, por exemplo, se ali tem 100
calorias através daquela porção, é porque eu estou consumindo de 2.000 calorias diária, que seria um valor padrão que é utilizado, então eu estou consumindo 100, aí vai ter o percentual que esse 100 significa baseado em 2.000 calorias. Isso vale para o sódio também, por exemplo, que nós devemos consumir uma média de 2.400 miligramas de sódio dia. Então, se eu estou consumindo ali 240, eu estou consumindo 10% do valor diário. Então, é sempre com base no que as RDIs sugerem, né, no que é sugerido através das legislações e quanto daquilo eu estou consumindo. O valor energético é exatamente a caloria, né? Então, 10 calorias, 15 calorias, 200 calorias, isso tá sendo mostrado na forma de valor energético. O carboidrato, ele está presente no arroz, no macarrão, no aipim, no pão, nas farinhas. Então, quando se referir em carboidrato, é sempre alguma coisa que se transforma em açúcar no nosso sangue. Então, vai ser o açúcar mesmo, ou um outro farináceo, um outro cereal, o próprio arroz, que dentro daquele produto, né, vai estar na lista de ingredientes. Proteína, então vai ser um alimento, por exemplo, que tem uma proteína do arroz ou uma proteína do soro do leite, ou é um produto que tem uma carne, um frango. Então a parte de proteína está se referindo a esses ingredientes, ou ainda a proteína que está num grão, por exemplo, num grão de bico, num feijão. Então ali quando se refere a proteína é a parte desse alimento que é proteína. Gorduras totais, então vai estar somado tanto gordura insaturada, que é a gordura de origem vegetal, quanto a gordura trans, que é uma gordura produzida na indústria, não é natural, e a gordura saturada, que é de origem animal. Gordura saturada, então, é a gordura que é proveniente de origem animal. Então, se tiver uma manteiga, se tiver uma nata, se tiver um queijo, vai ter uma gordura que é de origem animal, então vai estar aparecendo nas gorduras saturadas. Então, essa gordura que é produzida na indústria, né, ela passa por um processo de transformação, por isso que se chama trans, e é aquela gordura que quanto menos tiver, melhor. Os alimentos integrais, eles normalmente têm fibra, então os feijões, a aveia, a quinoa, tem fibra, né, que é algo que não é digerível, então ela vai ajudar a formar o nosso bolo fecal, melhorar o funcionamento intestinal e vai aparecer nessa classificação de fibra alimentar. O sódio, ele é uma parte do sal, né, para ficar mais fácil para entender. Então ele é o que conserva o alimento, é o que ajuda a realçar o sabor, e se ele tiver em excesso, é ele que pode facilitar aumentar, por exemplo, pressão arterial. Vera, então vamos mostrar então como se deve olhar os rótulos dos alimentos. Então aqui nós temos um exemplo de achocolatado, bastante usado, né, pelas crianças hoje em dia. Então assim, aqui a gente consegue ver bem a diferença do que eu comentei de ter mais ou menos de um determinado produto. Esse achocolatado e ambos têm cacau e açúcar mascavo. A diferença é que se a gente olhar os ingredientes desse, ele tem cacau e açúcar. Esse aqui nos ingredientes está açúcar e cacau. Então, ambos são orgânicos, só que pelo rótulo nós percebemos que esse é um produto que tem mais cacau e esse é um produto que acaba tendo um pouco mais de açúcar. Além disso, nós temos as opções que também gera bastante dúvida, as versões integrais, né? Então aqui nós temos outros dois exemplos de bolachas integrais, bolachas salgadas integrais. Se nós olharmos esse rótulo aqui, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, quer dizer, esse ingrediente está em maior quantidade neste produto. Esse aqui também é um produto integral, porém, o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, ele é um produto integral com uma quantidade menor de fibra, menor de farinha integral. No Brasil, não existe uma legislação que obriga a ter um percentual específico de produto integral para ser chamado de, né? Então, tendo um pouco de farinha integral, ele pode ser chamado. Mas essa bolacha já é uma bolacha mais integral do que essa, por exemplo, né? Outro alimento bastante consumido é o chocolate, né? Então, quando a gente pega uma versão de chocolate amargo, 70% cacau, e uma versão de chocolate ao leite, o primeiro ingrediente nesse chocolate amargo é a massa do cacau, né? Que é a parte mais saudável, mais interessante do chocolate. Aqui a gente começa com açúcar, leite e depois aparece o cacau. É um chocolate também, ambos são chocolates, só que esse é um chocolate mais interessante para a saúde por ter mais cacau.
E um último que a gente pode citar aqui, que também entra mais ou menos nessa linha ali dos integrais, nós temos um produto que é chamado de light e um produto que é chamado de integral, né? Ambos têm farinha integral, porém, nesse produto aqui, a quantidade de farinha de integral é maior do que nesse produto aqui. Aqui nós vamos ter mais farinha refinada, apesar de ser light, e aqui nós temos mais farinha integral. Isso faz com que nós tenhamos mais saciedade quando consumimos esse tipo de alimento, o que pode facilitar até uma perda de peso mais do que um produto light. O bom seria se ele fosse light e integral ao mesmo tempo, mas às vezes o fato de tirar um pouco de açúcar acaba acrescentando mais farinha refinada, né? Então, às vezes o mais importante não é a tabela nutricional ali olhando os carboidratos. O importante é você ver os ingredientes, qual que é o primeiro que está, para ver qual que é a composição que tem mais. Exatamente, porque uma farinha integral é carboidrato da mesma forma que uma farinha refinada. Um açúcar mascavo é carboidrato da mesma forma que um refinado. Mas se eu consumir uma versão mais integral, menos refinada, a probabilidade de eu me intoxicar, aumentar muito os níveis de glicose na corrente sanguínea é menor. Então, se eu estiver consumindo produto mais integral, eu vou ter mais controle da minha saciedade, o que pode facilitar, além de funcionamento intestinal, até uma manutenção do peso. Então, certamente, olhar os ingredientes é até mais interessante, na minha opinião, do que só a tabela nutricional. E mais claro, quem que tiver interesse em realmente ter certeza do que está consumindo, aos poucos ir conhecendo, entendendo como que toda essa tabela nos mostra o produto que está dentro, assim a gente garante mais saúde. E quais são as dicas finais? Então, sempre que a gente for olhar um rótulo, o ideal é a gente não ir só pela cara principal dele. Então, se ele tem uma característica light ou diet, se a pessoa não tiver um diabetes, por exemplo, é interessante pesquisar que tipo de adoçante tem, porque pode ter um adoçante artificial que, para quem não tem diabetes, não é interessante consumir, né? Novamente, eu reforço que olhar o valor calórico não é o principal, e sim olhar o rótulo como um todo, começando pela lista de ingredientes. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma entrevista sobre soluções eficazes de problemas. Já já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Vamos conversar agora com um empresário que vai falar sobre 2 temas relevantes nos dias de hoje. O primeiro é sobre ser eficiente. O segundo, soluções eficazes de problemas e melhoria contínua. Quer saber mais? Acompanhe a entrevista agora. O que você quer dizer no ser mais eficiente? Bom, é importante primeiro definir eficiência, né? De uma maneira bem simples, bem tranquila. Eficiência é obter mais resultados com os recursos que nós temos. Eu acho que um exemplo bacana para todo mundo entender é a lâmpada. Hoje temos lâmpadas de LED, né? Se compararmos com a lâmpada incandescente ela gasta muito mais energia para dar a mesma quantidade de lumens, de luminosidade. Comparado com a lâmpada de LED, você tem um consumo de energia muito menor e tem a mesma iluminação, ou até melhor. E a durabilidade dessa lâmpada é maior também. Isso significa o quê? A lâmpada de LED é muito mais eficiente. Então isso se traduz em qualquer atividade, né? Na empresa ou até no âmbito individual. A gente pode ser mais eficiente. Então, com isso, se obtém melhores resultados com os mesmos recursos existentes, ou até reduzindo custos, né, por exemplo. Como que se aplica? Dentro de empresas, para isso existem várias metodologias, né,
para todos os gostos e todas elas funcionam, que levam o indivíduo, a empresa e os indivíduos a obterem melhores resultados, eliminando desperdícios, tendo por exemplo, no caso de uma linha de produção, uma produção mais enxuta, onde tenha menos paradas, utilizando menos recursos, menos mão de obra, menos energia. Então, existem metodologias que levam a uma melhor eficiência. E esses tipos de metodologia, assim, algumas que você possa citar, como que funciona? Hoje utiliza-se bastante o conceito do Lean Manufacturing, que o próprio nome diz, né, produção enxuta. Existem daí dentro metodologias como o PDCA, metodologias de solução de problemas, a própria teoria das restrições, onde atua-se nos gargalos para que o fluxo possa ser cada vez mais rápido. São alguns exemplos bem comuns assim. E quais são as vantagens de aplicar ser mais eficiente? O ser mais eficiente, eu queria assim, tirar um pouco desse estigma de empresa, né? Porque quando fala em eficiência, normalmente pensa-se é algo para dentro das organizações das empresas. Mas a eficiência, ela deve e precisa ser trazida para o âmbito pessoal, né? Recentemente, semana passada, saiu uma matéria falando que o profissional americano ele produz para 4 profissionais brasileiros, né? Isso quase que bota o cara em depressão, né? Mas tem muito a ver com isso, com eficiência, né? Das pessoas e das empresas. Não dá para imaginar, por exemplo, um profissional americano carpindo um terreno, ele consegue carpir para 4 brasileiros, né? Não é essa a conta, existem outros fatores, né? Como, por exemplo, a questão da tecnologia envolvida, a questão do segmento de atuação. Essa medição, essa conta, ela é feita em relação à renda per capita, né? Então, empresas de tecnologia têm um faturamento muito maior com poucas pessoas trabalhando. Então, essa conta, às vezes a matéria ela é feita de uma maneira assim crua e dá a entender que nós somos também extremamente incompetentes, o que não é verdade, né? Tem outras questões envolvidas, a questão da própria burocracia do país e assim por diante. Mas trazendo a eficiência para o âmbito pessoal, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida, por exemplo, né? Quando nós conseguimos, com os mesmos recursos, obter melhores resultados na vida como pessoa, na sociedade, é muito importante, né? Então, essa questão da eficiência para o indivíduo, ela traduz em grandes resultados. Como que deve ser este comportamento? Como mensurar? Primeiro a pessoa precisa atentar para isso, né? Saber que eu posso ser mais eficiente na minha vida como pessoa, né? Evitando desperdícios de toda a natureza, desde desperdício de tempo, de recursos. Um exemplo que eu quero compartilhar aqui, que afeta até a sociedade, é o seguir as regras, obedecer às leis, por exemplo. E a gente sabe, na nossa cultura é bastante comum o não cumprimento de leis, né? Um exemplo, as leis de trânsito. A gente sabe que o percentual bastante alto do nosso centro cirúrgico no hospital, ele é ocupado por acidentes de trânsito. Então a pessoa está lá aguardando para fazer uma cirurgia, está em jejum o dia inteiro, agora não pode, que chegou um acidentado. Então a ocupação maior é por conta de acidentes de trânsito. Mas se seguíssemos as leis de trânsito e as normas e procedimentos, não haveria acidente praticamente. Então, o que isso tem a ver? Que o indivíduo, ao respeitar as leis, ele torna todo o sistema mais eficiente. Porque não sofreu acidente, ele mesmo não tem perdas e não gera perdas para a sociedade. Então, esse é um exemplo assim, de atitude, de comportamento que cada pessoa poderia olhar para si e pensar: o que eu posso fazer de melhor na minha vida enquanto cidadão para que eu possa ter um melhor resultado e o sistema, a sociedade, né, como um todo também ter esse benefício. Então, como esse exemplo que eu falei do trânsito, tem vários outros exemplos em que o cidadão ele pode mudar o seu comportamento, objetivando uma melhor eficiência, e todos ganham com isso, né? O país todo, a sociedade ganha e se traduz automaticamente em qualidade de vida. Quais são as dicas finais? Em primeiro lugar, estudar muito, né? Fala-se muito do governo, que o governo não investe em educação ou em saúde, né? Como esse exemplo que eu citei, que falta hospital, mas também falta um pouco da nossa parte. Estudar, primeiro ponto.
leitura. Eu tenho acompanhado algumas contratações e é bem triste a gente ver pessoas recém-formadas que, cara, não conseguem escrever uma frase sem matar o português, então isso é muito triste, né? Então a recomendação é muita leitura mesmo, estudar. Existem muitas opções até na internet de cursos gratuitos. Você pode fazer excelentes cursos gratuitos online. Então é buscar o empenho, que esse é o maior investimento que a pessoa pode fazer em si mesmo, né? Capacitação, treinamento, participar de entidades, participar de grupos para melhorar a sua capacitação, e com isso o resultado certamente vai ser maior, mais eficiente. Essa entrevista foi dividida em 2 partes. Nessa edição falamos sobre o ser eficiente, um verdadeiro diferencial competitivo. Na próxima edição do programa, falaremos sobre soluções eficazes de problemas e melhoria contínua. Não perca! A seguir, tudo sobre gestão do conhecimento e da inovação nas empresas. É daqui a 30 segundos. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. O mundo e a sociedade atual vivem um momento de muitas transformações. Conceitos estão surgindo, ressurgindo e sendo adaptados. A gestão do conhecimento surge como alternativa no âmbito gerencial. Assista a essa entrevista. O que é a gestão do conhecimento e quais são os principais objetivos? Bom, Carol, a gestão do conhecimento é algo que transcende um pouquinho a gestão de recursos humanos. Na verdade, todo o arsenal de conhecimento tácito e explícito que estão dentro da organização, que, na verdade, as pessoas que possuem, e que envolve tecnologia, pessoas e processos. Então, a gestão do conhecimento envolve gerenciar esses 3 tipos de recursos. Mas, um pouco mais além do que isso, a gente não pode tangibilizar muito, porque o conhecimento é algo intangível. Então, gerenciar, na verdade, é as pessoas para que a empresa aprenda, né, e que ela tenha processos execuíveis e que consiga atingir resultados, ou seja, aumentar a sua competitividade. Assim, em termos bem simplificadamente, né, seria isso a gestão do conhecimento. E qual que é a importância dessa gestão no atual mundo dos negócios? Bem, Carol, eu acho que para falar da importância, primeiramente a gente tem que conceituar a questão da economia do conhecimento. Hoje, diante de tanta tecnologia, né, as pessoas estão aprendendo diferente, a sociedade do conhecimento age de maneira diferente, se comporta diferente, então a empresa precisa se adaptar a todo esse processo, né, toda essa situação da economia e criar condições para que ela consiga aprender, né, e desenvolver competitividade e, obviamente, inovações, de modo que ela se mantenha no mercado. E as empresas, elas sempre buscaram esse tipo de buscar um novo conhecimento e inovar, né? O que essa gestão ela vai trazer de diferente? A empresa vai entender seus processos de aprendizagem, como ela aprende, né? Como ela consegue agregar mais conhecimento, que na verdade esse conhecimento vai melhorar o processo de competitividade da empresa, ela vai ter mais estratégias alternativas, vai conseguir criar novas saídas para a empresa diante de um mercado bastante dinâmico. Então, a gestão do conhecimento traz a principal vantagem a capacidade de adaptação que dentro de um mercado que ela atua. Obviamente, com isso vem a inovação, os processos, a tecnologia, a empresa, então está envolvendo bastante coisa nisso, né? E não é uma tarefa de recurso humano estritamente, é de toda a organização, ou seja, quem faz a gestão é quem é o possuidor do conhecimento. Os líderes normalmente é que fazem a gestão do conhecimento. Quais são os tipos que existem?
Bom, Carol, tipos de gestão de conhecimento existem muitos, depende da área de conhecimento que a empresa atua, né? Desde da gestão do conhecimento pessoal até a gestão do conhecimento corporativo. Então, de acordo com a área de atuação das empresas, elas precisam prestar atenção em quais as competências básicas, né, as necessárias, as que vão trazer futuro para a empresa, para ela fazer essa gestão tanto em aprendizagem como desenvolvimento desses conhecimentos. Tá? Então, podem ser muitos, mas podem ser poucos e focados, depende de cada planejamento de cada organização. E como que funciona para implantar essa gestão dentro da empresa? Bom, primeiramente, a gente tem que analisar o planejamento estratégico, né, para ver como é que a empresa está organizando os seus processos, né, as pessoas em direção a esse conhecimento e como ela está competindo no mercado. Então, a gestão de conhecimento não se refere somente a pessoas, se refere também a estratégias, né? E, como eu falei no início, processos de tecnologia. Então, como é que a empresa está dando esse encaminhamento, está organizando esses fatores e conseguindo agregar valor à organização? Então, começa-se desde o exame do planejamento estratégico até planos de treinamentos para as pessoas para aumentar o seu conhecimento em determinadas áreas. Mas existem, entre essas duas questões, muitas outras que devem ser avaliadas e implementadas. Você citou de estratégias, quais seriam essas estratégias? Bom, por exemplo, uma empresa que está localizada num segmento de tecnologia. A tecnologia por si só traz uma necessidade que é a inovação. Então, como é que a empresa vai adotar uma estratégia de inovação constante diante de uma concorrência também que busca isso, diante de um mercado dinâmico que muda muito todos os dias? Então, ela precisa desenvolver uma linha mestra e toda vez que ela conseguir implantar, ela vai ter que mudar também para conseguir implantar inovações. Então, é um processo, um quebra-cabeça bem interessante de se fazer, mas o principal é que os desafios estão aí e é isso que move o ser humano. Ele quer sempre desafios. Então, fazer a gestão de uma empresa baseada na gestão do conhecimento é meio que natural até, só que precisam ter técnicas específicas, né, para aliar tudo isso. Quais são as maiores dificuldades que uma empresa ela pode enfrentar implantando esse tipo de gestão? Bom, primeiramente começa pela direção. A direção precisa estar ciente dessa necessidade, precisa coadunar com isso, precisa definir os objetivos, né, que ela quer com a gestão do conhecimento, onde quer chegar. A partir daí vem o exame, né, de onde a empresa está e para onde ela quer ir. E aí sim traçar um plano de implantação, o que ela vai precisar para chegar onde ela deseja, quanto tempo vai, que tecnologia vai precisar, que pessoas, que competências vai precisar. Essa gestão ela serve para qualquer tipo de empresa? Com certeza. Desde uma empresa pequena ou até uma empresa de uma pessoa só, né, que seria um especialista, um consultor, até uma empresa multinacional com grande número de pessoas. Depende, obviamente, dos objetivos, o que ela vai utilizar para isso. E quais são as suas dicas finais? Bom, eu acho que, primeiramente, antes de implantar a gestão do conhecimento, é preciso fazer um diagnóstico, né? O autodiagnóstico pode ser feito, mas normalmente contratar consultores especializados que consigam ajudar a empresa para fazer esse tipo de coisa é o primeiro passo. E que tem, obviamente, as técnicas, né, os caminhos mais curtos para se chegar lá. Obviamente, se a empresa, os gestores quiserem fazer um curso de especialização, existem vários no mercado. Eu, por exemplo, estou fazendo hoje um mestrado na área de engenharia e gestão do conhecimento, que está me abrindo muito mais caminhos, né, desses meus quase 20 anos de consultoria. Sempre a gente tem que aprender. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando, mas no domingo que vem tem mais e vou esperar você. Você também pode acompanhar as matérias que vão passar em cada domingo através da página do programa no Facebook ou acessar o site vocêsabefazer.com.br. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Tchau!
Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.